Nos últimos meses, finalmente chegou ao fim ao processo do Johnny Depp com a sua ex-mulher da Amber Heard. E o que acontece? Sempre quando alguma notícia envolvendo Johnny Depp vem à tona, nós do Comentário Nerd, que somos conhecidos por falar do mundo da dublagem, recebemos uma enxurrada de perguntas perguntando do porquê que o Jack Sparrow trocou o seu dublador no último filme, lá em 2017, O Piratas do Caribe e a Vingança de Salazar. Então hoje eu vou contar pra vocês um pouco do que eu sei sobre essa treta aí envolvendo a mudança de dublador do Jack Sparrow. Cachorrinho! Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou falar pra vocês de uma das maiores tretas aí recentes que nós temos da dublagem, que é a mudança que nós tivemos do nada, entre aspas, do personagem do dublador, né, do personagem Jack Sparrow. Mas antes de aprofundar vocês sobre essa confusão, eu queria pedir pra você ir atrás, esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e seguir nosso Instagram, que é @Comentário Nerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Toda vez que surge uma especulação de que o Johnny Depp pode voltar ao papel de Jack Sparrow, nós que falamos de dublagem sofremos obviamente uma cascata, uma enxurrada de perguntas sobre a mudança de dublador que o personagem teve no seu último filme, que foi O Piratas do Caribe e a Vingança de Salazar, de 2017. Então hoje vamos aí conhecer o que realmente aconteceu, já que o próprio dublador, o Marco Antônio da Costa, falou 2 vezes recentemente sobre essa polêmica. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro, a polêmica envolveu o dublador Marco Antônio da Costa e a Disney. Nenhum outro dublador se envolveu nessa polêmica, nenhum outro estúdio de dublagem se envolveu nessa polêmica. A polêmica foi entre os dois, então vamos entender aí o que aconteceu. O Marco Antônio da Costa é um dos dubladores que tem uma das carreiras mais legais na dublagem. Ele é muito conhecido por dar voz a grandes galãs de Hollywood, como por exemplo Brad Pitt, George Clooney e obviamente o ator Johnny Depp. E o Johnny Depp começou a ser dublado pelo Marco Antônio ali nos anos 80, quando o próprio ator estava surgindo e começando, né, a sua ótima carreira na atuação. Ele começou ali nos anos 80, nos anos 90, começou a fazer muito sucesso, nos anos 2000 estourou e em 2010 era um dos maiores salários de Hollywood. E na dublagem não foi diferente. O Marco Antônio é o dublador que por mais vezes dublou o ator aqui no Brasil, que inclusive nós temos um videozinho aqui no canal onde eu mostro todos os dubladores e lá eu falo que o Marco Antônio da Costa é o dublador que por mais vezes dublou ele, inclusive tem o Johnny Depp como boneco. Boneco, vale a pena lembrar, é o termo que é usado na dublagem quando um dublador dubla muito um ator, então esse ator é um boneco do dublador, e o Johnny Depp é um boneco do Marco Antônio da Costa. Então, o Marco Antônio da Costa fez muito sucesso, fez um ótimo trabalho aí começando a dublar, né, o Jack Sparrow, mas beleza, o que foi que aconteceu? Então, em recente entrevista ao Nathan Lisboa e também ao Wendel Bezerra, o dublador Marco Antônio da Costa abordou esta polêmica e nas 2 vezes ele contou a mesma história. Segundo o dublador, a Disney vacilou 3 vezes, inclusive ele fez uma alusão, né, ao beisebol, onde 3 strikes e a pessoa foi eliminada, então a Disney cometeu 3 erros, 3 confusões com o próprio dublador. E esses 3 erros culminaram com a saída dele, né, da dublagem do Jack Sparrow e obviamente que uma briga entre ele e a Disney. Então vamos conhecer aí o primeiro erro, que foi o primeiro strike que aconteceu em 2015. Em 2015 a Disney estava lançando um outro filme, que era o filme Tomorrowland, que era um projeto da Disney que envolvia, né, uma história bem maluquinha, mas uma história interessante, e nesse filme nós tínhamos a participação do George Clooney, ator que eu já falei pra vocês, o Marco Antônio é muito conhecido por ser o dublador. Inclusive, o Marco Antônio dublou o primeiro trailer do filme aqui na Delarte do Rio de Janeiro. Vale lembrar que muitas vezes o trailer é primeiro dublado que o filme e muitas vezes os dubladores são trocados. O trailer é dublado por um dublador e de repente acaba ocorrendo mudança. E o que foi que aconteceu nesse caso? Na verdade, o filme, né, acabou não sendo dublado na Delarte e foi dublado na TV Group, que tem a sede, né, em São Paulo. Inclusive, TV Group é atualmente o principal estúdio de dublagem da Disney. Mas até aí, a dublagem ir para São Paulo não é um problema, porque o dublador poderia ir para São Paulo dublar o George Clooney ou até dublar aqui no Rio de Janeiro, já que por algumas vezes a TV Group aluga, né, o estúdio da Vison, que é um estúdio que fica aqui no Rio e eles conseguem fazer dublagem tanto em Rio quanto em São Paulo. Porém, o dublador não
não foi chamado para dublar o ator, né? E ele meio que ficou incomodado. Segundo ele mesmo, ele tentou saber, né, pelos amigos dele de dublagem o que aconteceu, mas ninguém deixou muito claro o que aconteceu. Ele não conseguiu informações do porquê que ele não dublou, né? Do porquê que ele acabou saindo dessa dublagem. E isso foi a primeira vez que, segundo o próprio dublador, a Disney vacilou com ele. Depois, o segundo strike, né, o segundo vacilo que teve entre ele e a Disney, né, entre o Marco Antônio da Costa e a Disney, foi em nada mais nada menos que Star Wars. Segundo o próprio dublador, ele foi chamado para dublar uma animação bem famosa da série de produções, né, do Star Wars. E ele tinha sido chamado para dublar o personagem Bail Organa, personagem que ele dava voz inclusive nos filmes, e consequentemente foi chamado para o dublar na animação. Durante o momento em que ele estava dublando, ele percebeu que na mesma animação tinha um personagem C3PO, personagem que ele também dublou nos filmes. E quando ele viu o personagem, ele perguntou, né, já que ele estava no estúdio, se ele também ia dublar o C3PO. Foi então que ele foi informado que a Disney não queria que ele dublasse o C3PO, não queria um dublador dublando dois personagens, o que para o Marco Antônio foi algo esquisito, já que ele havia feito isso em uma produção, como por exemplo no episódio 3, que é um filme dos principais, e ele dublou os dois personagens no filme. Ué, como assim? Eu sempre dublei esse personagem, mantiveram os outros, mas não me mantiveram? Foi um engano. Engano número 2. Falamos do primeiro strike, do segundo strike, então agora vamos falar do terceiro e último strike, que foi o que culminou com a saída dele da dublagem do Jack Sparrow. O terceiro e último strike foi envolvendo a mulher do dublador, que é também a dubladora Lina Rossana. Lina Rossana participou da dublagem da produção Procurando Dory, produção de muito sucesso da Disney, que envolveu milhões, e que a dubladora dublou a mãe da Dory. E o Marco Antônio, como é casado com a Lina Rossana, quando ela foi no estúdio dublar a personagem, ele foi acompanhá-la, já que eles iam fazer alguma coisa depois que ela trabalhasse. E quando ele chegou no estúdio, ele, obviamente, por ser dublador, estava jogando conversa fora com os amigos de trabalho e ele soube de algo que o incomodou bastante. Segundo o próprio dublador, mais cedo um youtuber tinha ido lá fazer participação na dublagem da produção. Até aí tudo normal, quem acompanha aqui o canal sabe, isso é normal de acontecer, de serem chamados de Star Talents. Porém, a gota d'água para o dublador foi saber o cachê que esse youtuber estava recebendo para dublar um personagem que não era o protagonista da produção. O youtuber não era ator, não era uma pessoa muito famosa, muito conhecida, e isso incomodou bastante o Marco Antônio. Obviamente que eu não vou falar o cachê, que inclusive ele revelou em uma das entrevistas, mas o link das entrevistas está na descrição. E por que que essa última situação culminou com a saída dele da dublagem do Jack Sparrow? Segundo o próprio dublador Marco Antônio, depois que ele soube disso, a Disney foi negociar com ele a dublagem, né, o trabalho dele dublando Jack Sparrow. E ele, obviamente, incomodado com essa série de situações, ele fez uma pedida de um cachê que não era um cachê exorbitante, porém um cachê mais alto do que o habitual. E obviamente que a Disney não teve papo e resolveu trocar ele da dublagem. Inclusive, o próprio dublador em entrevista revelou que ele não pediu nem metade do que o próprio youtuber ganhou na dublagem lá que ele participou. E sendo assim, infelizmente, a dublagem brasileira perdeu, né? Acabou não tendo mais um dos trabalhos de dublagem mais legais que nós tivemos aí no início do século aí 2000, que é a ótima dublagem que o Marco Antônio da Costa fazia dublando o Jack Sparrow. É uma dublagem muito caricata, muito divertida e muito única. E me alegaram o seguinte, me disseram que o youtuber tinha 1 milhão de seguidores e por isso eles pagaram isso. Então, se ele tem 1 milhão de seguidores, eu questionei quantos seguidores devem ter o Jack Sparrow com a minha voz. Provavelmente mais. Eles simplesmente ignoraram isso. Então eu falei, então tá, então dublem com outra voz. Eu só vou fazer por esse preço. Vale a pena lembrar que no Vingança de Salazar, quem assumiu a dublagem do personagem foi o Jorge Lucas, que também já dublou o Johnny Depp em outros trabalhos, como por exemplo no Chapeleiro da Alice, que é um ótimo trabalho dele. Mas é comum a gente estranhar, é comum os fãs estranharem, mas é sempre bom lembrar que o Jorge Lucas não tem nada a ver com essa confusão toda que eu contei pra vocês. Vocês obviamente perceberam que são várias situações que culminaram com uma perda que a dublagem teve, com uma coisa muito triste, mas vocês me pedem pra eu contar essa história, e como o próprio dublador já contou nas entrevistas, né, que ele deu recentemente, eu obviamente estou compartilhando com vocês o motivo da troca do dublador do Jack Sparrow no último filme, que é o Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar, de 2017. Eu digo que os dois lutem entre si.
Enquanto sentamos, vemos e bebemos. Façam suas apostas, né? Então é isso. Esse é o videozinho de hoje mostrando aí pra vocês essa treta toda envolvendo a mudança de dublador do Jack Sparrow. Uma polêmica, eu particularmente não gosto muito de falar de polêmica, mas como eu vi que o dublador tinha compartilhado e eu só tô meio que transcrevendo e explicando a situação, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Esqueça de esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e seguir nosso Instagram, que é @comentário_nerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Ah, e comenta aí também se vocês acham, né, que o Johnny Depp vai voltar a interpretar o Jack Sparrow depois de toda essa confusão aí envolvendo ele, tribunal, ex-mulher, milhões de dólares, enfim. É isso, vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.